12 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Nesses dias, a TV Centro-Sul está fazendo uma série de matérias sobre o pensamento das pessoas acerca da independência, inclusive tendo aí um foco mais ou menos específico. Hoje, qual o pensamento das pessoas sobre independência e economia? O jornalista Batista Pereira foi às ruas de Picos e ouviu algumas pessoas sobre a compreensão delas acerca do processo da independência, fazendo um link com a economia. Nós vamos ver essa matéria e, na sequência, vai estar falando também nesse foco o professor de História, Samair, que é mestre em História, está conosco aqui, como você está vendo aqui no vídeo, e nós vamos pedir aqui que ele aprofunde um pouco mais essa percepção das pessoas acerca de independência e economia. Vamos logo cumprimentar aqui o professor, antes que a gente solte a matéria. Boa tarde, professor Samair. Boa tarde, Arivan. Eu que agradeço o convite aqui, da TV Centro-Sul, que é um empreendimento novo e que eu venho acompanhando, que a cidade de Picos ganha. Agradeço a produção, e dou boa tarde aí a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Então, professor, peço permissão para a gente ver agora a matéria produzida pelo jornalista Batista Pereira e, na sequência, a gente vai conversar um pouco sobre a percepção das pessoas em relação a este momento ligado aí à independência do Brasil, também à Semana da Pátria. Vamos acompanhar. A independência financeira é mais do que imaginamos. É a busca de ideias entre 10 pessoas. É a busca incessante dos brasileiros, mas que não sabem muito bem o que é esta independência financeira que buscam. Independência é a desassociação de um ser em relação a outro, do qual dependia ou era por ele dominado. É o estado de quem ou do que tem liberdade ou autonomia. Sobre esse tema, independência, há vários tipos. E nós saímos às ruas hoje procurando saber das pessoas o que é a independência financeira, o que é que isso significa. Ouvimos várias respostas, muitas desassociadas dos outros. Saímos às ruas em busca desta resposta específica, mas muitas pessoas pensam e têm respostas diferentes. Para Luiz Gomes, a independência financeira dos brasileiros passa pela ação política, pois, para ele, a economia atual causa muitos impactos na vida das pessoas. Sobre a independência, ainda nós somos dependentes e, me desculpa dizer, mas o poder político falta muito a cumprir, falta muito a desejar a todos nós brasileiros. Eu trabalho numa feira livre dessa, como você está vendo, e financeiramente é muito difícil porque a gente vê a inflação que está acontecendo, que eles podem esconder a parte econômica, mas a inflação existe. O aumento de petróleo todos os dias, e aí aumentou o petróleo, aumenta tudo. E a independência financeira nós não temos, nós somos dependentes financeiros de todas as corrupções dos políticos. Isso é a verdade. Já a Mara Rocha entende que essa independência é importante na vida das pessoas, pois traz mais tranquilidade. É muito bom a pessoa ser independente, cumprir os seus deveres em dias, as suas contas. Eu acho isso muito importante para nós, cidadão de bem, manter a sua vida estável. A pessoa ser independente é muito bom. Eu acho muito bom, porque a pessoa que é independente, ela não precisa estar pedindo nada a ninguém, ela tem o seu dinheiro em dias. Eu acho isso muito bom, é muito importante para nós. De acordo com Gilcleide Martins, isso é uma busca intensa, mas o local onde vive deveria oferecer melhores condições para as pessoas. E, na sua opinião, isso é fundamental para essa sonhada independência financeira. Para mim, a dependência financeira é a gente pagar as contas da gente em dia, No caso, facilitar mais para a gente, porque se a gente vive batalhando, a gente vive lutando no mundo hoje em dia. A gente tem que ter um pouco mais de atenção, que a gente não tem dentro de Picos. Eu acho as coisas daqui de Picos muito fraco para a gente. A gente devia ter mais atenção. Não é porque a gente é pobre não, que a gente somos pobres, a gente somos humildes.
Era para ter mais uma facilidade para a gente, para tudo, né? Em atendimento, quando a gente vai para os cantos, que a gente não tem atenção, que tem que passeio, tá entendendo? Isso dificulta. Dificulta demais, com certeza. Demais mesmo, para a gente. Tudo dificulta para a gente. Bom, professor Samairco, o senhor acompanhou aí, juntamente conosco, essas manifestações das pessoas acerca da independência, e como a gente pode perceber, é uma espécie de vinculação à questão financeira. É possível fazer uma linkagem entre essas manifestações que nós acabamos de ver e ouvir com o processo da independência do Brasil? Sim, é possível, Erivan. Nós temos um contexto, né, até porque o Brasil se faz pelas pessoas que estão nele, né, não só nele como fora. Então, vamos aqui fazer rapidamente uma linha histórica para que a gente entenda, né, nessa semana aí de independência do Brasil, né, que é muito comemorado, mas nós vamos ter que ter um contexto. Nós sabemos que no início do século XIX havia guerras europeias, né? O Império Napoleônico estava dominando a Europa, um império muito forte. E, como em toda guerra, há uma guerra econômica. O principal inimigo econômico, político e militar da França era a Inglaterra, que era um parceiro comercial de Portugal, que era nossa metrópole. Então, em determinado período, 1806, a França impede que os países da Europa comercializem com a Inglaterra. Chama-se de bloqueio continental. Em poucas palavras, aquele país que comercializar com o meu inimigo, a Inglaterra, nós iremos invadir. E Portugal fura esse bloqueio, um bloqueio econômico. A França invade o país, Portugal. Antes da invasão, muita gente diz que o rei fugiu, outros dizem que foi uma estratégia, Dom João VI. Ele pega, né, toda a sua comitiva e vem para o Brasil. Isso em 1808. Olha que nossa independência foi em 1822, né? Nossa independência política, vamos falar da independência social e talvez a independência econômica, né? A corte chega em 1808 no Brasil. Aí, um primeiro link sobre o que era a economia do Brasil antes da independência e pós a independência, o 7 de setembro. Tem um marco muito importante que é a chegada da família real aqui. A principal mudança é que, antes da família real chegar ao Brasil, nós tínhamos um pacto colonial com Portugal, que os portos brasileiros só poderiam comercializar com Portugal. A senhora aí que falou disse que a independência financeira é muito importante para a gente, né? A gente poder fazer o que a gente quiser com o nosso dinheiro, com nossos produtos. O Brasil não podia. O Brasil tinha que obedecer às regras de Portugal. Nós só podíamos comercializar a preços de Portugal e com Portugal. Agora Portugal está aqui. Então havia uma relação econômica apenas bilateral ou unilateral? Portugal, nós cedíamos os nossos produtos, Portugal comprava ao preço que eles ainda determinavam. Então nós estávamos assim, o comércio era monopolizado pelos portugueses. Só que aí, por causa dessa confusão na Europa, a corte estava aqui. A confusão entre França e Portugal. França e Portugal. Agora nós temos que dar um jeito. E aí o jeito foi, como nós não temos como estar em Portugal e estamos aqui, nós precisamos comercializar, vamos abrir os portos. Em 1808, o pessoal fala da independência do Brasil a partir de 1822, mas em 1808 teve um marco crucial. A partir da abertura dos portos, nós agora podemos comercializar com outros países, inclusive Estados Unidos e Inglaterra. Aí é o que eu digo, que a ideia de liberdade econômica começou a aparecer. Não para a maioria da população, mas para os fazendeiros, né? Os grandes produtores rurais que disseram, olha, agora a gente já pode compartilhar os nossos produtos com os Estados Unidos, com a Inglaterra. E aí esse processo, o processo é longo. Em 1815, há um avanço nessa nossa independência. Olha como o processo da independência é cumprido. Há um avanço. Em 1815, para quem não sabe, o Brasil deixa de ser colônia. Professor, mas não foi em 1822? Não. Em 1805,
o Brasil é elevado ao cargo de Reino Unido 1815, elevado ao cargo de Reino Unido a Portugal e Algarves, que era outra região. A elite brasileira ganha mais um ar de liberdade. Olha, nós não somos mais colônia, nós somos Reino Unido. Vendo isso, em 1815, Napoleão já está quase derrotado e tudo, ocorre... Napoleão Bonaparte, na França foi derrotado, né? Ocorre um congresso chamado Congresso de Viena, que diz, olha, agora os reis têm que voltar para seus países de origem. O rei Dom João VI está onde? No Brasil. Dom João VI tem que voltar a Portugal. Olha na cabeça dos comerciantes. O rei volta para Portugal, nós voltamos a ser uma colônia, nós voltamos a ser dominados por Portugal. E a nossa independência que nós estamos começando? A nossa independência econômica. Pressiona o Dom Pedro I, a nossa independência não é popular. Muita gente vê a comemoração do 7 de setembro, mas nossa independência é elitista. Nosso movimento de independência, nosso movimento da proclamação da República, são movimentos elitistas. Vamos lá. Pelo que o senhor fala aí, basicamente movido por interesses econômicos. Exatamente. A nossa independência do 7 de setembro é um interesse econômico. A elite diz, olha, Dom Pedro, não vá não. Fica aqui, você vai ser rei. Nós vamos guiar o país é um país que tem como crescer. Dom Pedro, sendo bem breve, Dom Pedro arruma essa confusão com o pai dele, proclama a independência do Brasil, rompe politicamente com Portugal, rompe administrativamente com Portugal. Mas socialmente vai mudar alguma coisa? Para vamos dizer, o povão? Não. Antes, nós éramos colônias de um rei. Agora nós passamos a ser um país independente, mas com um rei. Vai manter a estrutura escravista, vai manter a estrutura de produção em larga escala em latifúndio, vai manter a produção para o mercado externo. Então, economicamente, para o povão, nós vamos continuar socialmente a mesma coisa, né? Na exploração. Agora, economicamente, para a elite ganha a liberdade. A elite agora pode comercializar com outro país. Mas a nossa independência foi cara, né? A gente não pode negar. Muitos sabem. Para Portugal reconhecer a independência do Brasil, aí entra a parte forte da economia. Nós tivemos que assumir uma dívida de 2 milhões de libras que Portugal devia à Inglaterra. Né? Porque a Inglaterra reconheceu a nossa independência. Então, o que foi que nós fizemos? Não, nós vamos pagar essa dívida. 1822, Brasil independente, assume uma dívida de 2 milhões de libras. O primeiro reinado, que é de 1822 a 1831, o Brasil está em crise econômica, pegando empréstimos. Com quem? Com a Inglaterra, que era uma potência que via economicamente o Brasil como um lugar que podia se ganhar dinheiro. Em 1824, a gente pega mais 3,7 milhões de libras. Em 1829, a gente pega mais 4 milhões de libras. Ou seja, em 10 anos da nossa independência, nós estávamos devendo 10 milhões de libras para a Inglaterra. Mas, vamos dizer assim, foi um mal necessário. Ganhamos a nossa independência, cara, mas conseguimos nos libertar de um monopólio colonial português. Né? E aí hoje as pessoas querem mais liberdade econômica. Porque o Brasil é um país de altos e baixos. Né? Por exemplo, professor, até agora foi só desgraça, só conta, só pagando dívida. A partir de 1840 surge o café, o ouro verde. Nós vamos começar a juntar dinheiro, nós vamos começar a ter um capital, e aí sim o Brasil começa a ganhar a liberdade econômica. Porque até 1835, 1838, o Brasil era um país independente politicamente, independente administrativamente e dependente, como a senhora falou, dependente economicamente. Professor, o senhor colocou tudo, são motivações de natureza econômica, né? Como é que é a situação hoje? Hoje, irmão, continua, vamos dizer, as intervenções também continuam de natureza econômica. Nós vivemos aí uma guerra econômica. Vamos colocar os dois maiores, vamos dizer, parceiros comerciais do Brasil, os Estados Unidos e a China, né? São impérios, né, que estão exportando tecnologia,
quinquilharias, de tudo um pouco. E o Brasil ainda depende um pouco, né? Depende muito dessas tecnologias. Porque como era antes, claro que muita coisa mudou, né? A abolição ocorreu em 1888, veio o trabalho assalariado, mais leis, né? Para defender o trabalhador e tudo, mais leis econômicas. Mas hoje o Brasil ainda continua exportando mais produtos agropecuários, tanto que o agro é muito... As famosas commodities, né? Os commodities é muito importante no Brasil, muito divulgado, né? E nós ainda importamos poucas tecnologias, né? Vendemos muito para gerar pouco lucro, enquanto esses países de primeiro mundo, primeiro ponto, vendem tecnologia e arrecadam muito. A nossa independência econômica, ela ainda está longe de acontecer, né? Nós precisamos investir em setores como primordiais, que isso já é batido: educação, saúde, segurança, tecnologia. Olha, professor, a independência econômica, ela está intrinsecamente ligada à economia? Está. Aliás, à política, melhor Sim, dizendo? a política é a A economia. política partidária, a política que... Toda essa independência, a independência econômica do Brasil, ela está ligada diretamente com as intromissões políticas e econômicas. Para você ter um país saudável, você precisa de uma economia saudável. Então, nós precisamos de acordos que deixem a nossa balança comercial favorável, né? Deixe a gente arrecade mais do que gaste. Dentro de um cenário, vamos dizer assim, mais restrito, vamos falar de Nordeste. Estamos aqui no Nordeste, somos nordestinos, e aqui sempre teve os currais eleitorais. Então, aqui na região, por exemplo, a gente percebe que pessoas se submetem, às vezes, a ficar votando num chefe, num coronel político, e o coronelismo não acabou, né? A vida toda porque o cara deu ambulância para levar o doente para Teresina, por exemplo. Essa situação de pobreza, o senhor que é um historiador, um pesquisador, um professor, esse processo ainda vai demorar muito na percepção do senhor? Vai demorar muito, porque, como o senhor disse, o coronelismo acabou. O período histórico. Mas as práticas... Coronelistas? As práticas coronelistas não. Você pode andar, principalmente... Vamos citar o Piauí, não vamos citar cidades. Mas você pode andar, que na maioria das cidades pequenas, ainda há a prática do antigo coronelismo. A pessoa não pode nem dizer em quem vota, né? Não. Cadê a liberdade? Não pode dizer em quem vota. E outra, pode perceber como nem pode falar, né? É bem interessante. Observe as eleições de prefeito de alguma cidade pequena. A oposição ganhou, metade da prefeitura está fora. Ou seja, não existe uma política de Estado, embora a gente saiba que os recursos que saem, por exemplo, do Tesouro Nacional, que vem para o município, esses recursos eles são distribuídos de forma per capita, né? Ou seja, para todos. Para todos. Né? Isso na prática ocorre assim. Quer dizer, na prática, na liberação dos recursos, mas na prática, no município, não, né? Enquanto não houver um investimento, eu sempre insisto, um investimento maciço e duradouro, né? Não é uma questão de emenda, não é uma questão de vamos resolver aqui, reformar, porque no Brasil é o país da reforma. Reforma. É o país tem que ser de se construir ao longo prazo. Educação. Porque você tendo educação, você não vai estar se submetendo a certas práticas. Essa questão da ambulância ocorre até hoje. A famosa ambulancioterapia. Ambulancioterapia. Né? Quer dizer, uma cidade como Picos, né, que é sede de uma grande região, nós temos aqui na nossa região, o senhor sabe mais do que eu, o senhor é historiador, uma população que se equipara, por exemplo, à população do estado de Roraima. Sim. Todavia, qualquer tratamento, se a pessoa está doente de câncer, por exemplo, tem que ir para Teresina. Ou então vai para Oeiras, né? Levaram um tratamento, uma estrutura de oncologia para Oeiras e não trouxeram para Picos. Nada contra que Oeiras tenha, eu sempre digo isso. A sua estrutura de tratamento para pacientes que são portadores de câncer. Mas por que também não se instalou em Picos
uma estrutura para tratamento das pessoas. Aqui, por exemplo, acontecem muitos acidentes, né? E as pessoas que têm traumas cranianos, por exemplo, são enviadas para Teresina ou para Floriano. E Picos não tem. Quando Picos, o senhor sabe, o senhor é historiador, é professor, sabe que, eu dizia ontem aqui numa entrevista com o deputado Marden Menezes, ele sabe mais do que eu, né, que ele é deputado, que do ponto de vista da contribuição per capita, do pagamento per capita de impostos, Picos só fica atrás de Teresina. Apenas atrás de Teresina. Então, aí é um mal, é a distribuição dessa renda, desses valores que não está sendo bem aplicado. Todos nós sabemos, né? Como é que eu sei como historiador e sei como vivências, o tratamento como cidadão, de cidadão, tratamento de familiares, vamos para Teresina, né? E é Picos, é Timon, é Parto Pará, todo mundo corre para Teresina. E, por exemplo, Picos tem estrutura para receber e aliviar Teresina vários equipamentos médicos. Seria, inclusive, mais barato, né? Mais barato. Para o pagador de impostos, né? Você sai daqui para Teresina para fazer um tratamento que você pode fazer na sua cidade. Agora, professor, um outro detalhe, né? Ainda nessa questão da independência, né? Por exemplo, aqui na rua tem um buraco. As pessoas às vezes não querem falar porque elas têm medo de sofrer retaliação, do prefeito não gostar, do vereador se chatear. Cadê a nossa cidadania e a nossa independência? E se chateiam, porque, infelizmente, parte dos políticos, não todos, quando me perguntam, rapaz, a política brasileira está condenada. Eu disse, não, há muita corrupção, mas há os políticos sérios. Mas, infelizmente, grande parte é assim, tem um buraco. Eu ferrei meu pneu naquele buraco. Eu não posso ir reclamar. Quebrou a perna, não pode reclamar. Não pode, porque está atrelado a algum emprego, alguma coisa, um benefíciozinho ali que você... É o coronelismo. Né? Na prática. Na prática. Né? O período acabou, mas na prática ainda ocorre demais. Professor Samair, com o senhor é nosso convidado, sempre, né? Esperamos que o senhor volte outras vezes. Inclusive, dia 7, a TV Centro-Sul estará levando a uma programação especial. O senhor já é convidado para estar conosco aqui na frente, logo na frente aqui da TV. Estamos convidando muitas pessoas para a gente exatamente refletir. Não se trata de jogar pedra em ninguém, de acusar quem quer que seja, mas de levar essa reflexão para a sociedade, né? Pensar sobre esses fatos e, quem sabe, as pessoas possam ir também formando o seu próprio juízo, né? A nossa intenção não é direcionar o pensamento de ninguém, mas trazer essas ideias para a reflexão. A reflexão. Refletir para poder pensar, para poder colocar em prática, né? Para ver se a gente consegue melhorar o nosso país. Né? Então, para aqueles que nos acompanham agora em casa, ou pelo celular, ou pelo tablet, pelo notebook, pelo computador de mesa, pela Smart TV, uma palavra conclusiva, professor, da sua participação hoje. Bom, eu só tenho a agradecer, né, o convite aqui do Arevan. Eu venho acompanhando, né, acompanho mais pelo Insta, porque às vezes o tempo é curto, aí está ali no celular, é mais fácil. Mas eu fico muito honrado em ter vindo, em ter podido contribuir com alguma coisa, né? E sempre que precisar, estou disponível, né, no corre-corre da vida, mas com certeza estaremos aqui. E quero parabenizar a produção e o senhor, porque essa semana de discussões ela é muito importante, né? Trazer isso para a população, né? Que às vezes fica assim, meio, trazer para a população, convidar a população, sabe? Ver o que é que elas entendem de tal assunto. Nós temos agora a independência, daqui uns dias nós vamos ter, né, o dia do Piauí, né? Vamos se movimentar, olha o Piauí. Uma coisa importantíssima. 19 de outubro. 19 de outubro. Poucos sabem a importância do Piauí na formação da unidade territorial do Brasil. Hoje o Brasil poderia ser uma parte do Nordeste, né? O Piauí foi um estado importantíssimo para hoje nós termos toda essa configuração geográfica. Se não foi, digo eu, foi o mais importante para manter essa estrutura geográfica, né, que nós temos hoje. Né? Certamente e desejo um bom dia a todos, né? Certamente o senhor estará conosco aqui outras vezes também, inclusive para falar sobre essa participação do Piauí em todo esse processo.